quê? O que vocês vieram buscar aqui? Equilíbrio. O que vocês já escutaram? Então, eu vou pegando as palavras e a gente vai construindo, tá? O primeiro com os conceitos filosóficos do yoga, da medicina ayurveda, tá bom? Do budismo, todos vêm aí da mesma origem. Então se falou busca do equilíbrio. O sofrimento desnecessário, só abaixa mais um pouquinho, ele inicia no desejo que não é sustentável. E o equilíbrio é um desejo que não é sustentável. Equilíbrio é uma palavra muito perigosa, tanto quanto paz. Seria a minha segunda opção. Por que que é uma palavra muito perigosa? As respostas todas, elas não estão na nossa sociedade, elas estão na natureza. A resposta é de tudo. Então, o que você conhece na natureza que está parado? A definição de equilíbrio é quando as resultantes de todas as forças que atuam no corpo se anulam. E aí você tem ali um equilíbrio estático, um equilíbrio dinâmico, mas você tem ali em algum dos eixos uma neutralidade, né? Em algum dos planos. Vamos imaginar que a gente trabalha só em 3 dimensões. Você já viu alguma coisa em equilíbrio? Quando você busca o equilíbrio, você busca a ausência de movimento. Você busca o repouso, você busca o sedentarismo. E é uma área muito perigosa porque não é sustentável. Por que que não é sustentável? Porque tudo que você para de estimular, para de crescer. Né? Então, a gente vai estar sugerindo uma ressignificação, se fizer sentido para você. Porque também o que a gente fala aqui não é nenhuma verdade. O que a gente fala aqui são ferramentas que, se fizer sentido para você, você acolhe e usa na sua vida ou não. Mas a gente sugere trocar equilíbrio por harmonização. E a palavra paz, a mesma coisa, por uma harmonização constante. Que aí ela já vai chocar com um dos maiores pilares da doença atualmente, que é a sensação de controle. Então assim, vou passar rápido para a gente entender, porque o ser humano, ele acredita que ele controla alguma coisa. E quando você acredita que você controla alguma coisa, e essa coisa sai do teu controle, você entra em síndrome do pânico. Você faz aí a síndrome do pânico, entra em pânico. Né, Lara? É. Então assim, como eu posso controlar alguma coisa? Vamos pensar assim, cientificamente. Se você tiver um laboratório e você controlar a temperatura, você controlar o piso, o azulejo, você controlar a ventilação, né? Você controlar a roupa que você entra, mesmo assim você não está controlando o meio interno. Você tenta uma homeostase no organismo, certo? Uma homeostase fisiológica, mas que organismo está equilibrado? E que organismo permanece equilibrado? Tu conhece alguém? De verdade? Então, o laboratório seria um ambiente de controle. Eu concordo com você. Lá você controla a maioria das variáveis intervenientes, certo? Mas se eu falar pra você assim, ó, da hora que tu entra no teu carro, e você sai daqui e você vai lá pra tua casa, me quantifica e qualifica as variáveis intervenientes em você e no seu carro. Desde o seu ambiente interno ao ambiente externo. Quantas são? A caixinha? Foi impossível quantificar. Tá vendo? Quantas? Pode vir um cara e se meter na frente do seu carro e se atropelar? Pode vir um outro carro e bater em você? Pode ter um cara assaltando a mulher no meio da rua, ela corre? Pode. Pode chover e não dar tudo? Pode. Então,
são infinitas as variáveis intervenientes, certo? Então, existe a possibilidade real de você controlar as variáveis intervenientes? Então, quando você deseja o controle, você já está dando o primeiro passo para o sofrimento desnecessário. Porque não é real, não é físico, não é natural. O que acontece é a harmonização constante, né, conforme a necessidade surge dos elementos da natureza. Então, assim, se você olha o movimento da harmonização, ó, é em 3 dimensões, ó. É o Tai Chi. São 3 dimensões, são 3 eixos em que você se move, né? E você entende que isso não vai parar. E o que é a harmonização? A harmonização é vem e vai, e vem de outro lado, e vai e vem, né? E o que seria o equilíbrio? ausência de movimento. Ele não é ausência de movimento porque tem um movimento interno, mas seria a anulação, Equivalência de movimento. anulação das resultantes, Sim, sim. né? Mas você pensa em quê? Em neutralidade, pô. Você pensa em... Você sente uma ausência de movimento quando você fala isso. Né? O ser humano, ele trabalha para se aposentar. O que ele quer? A ausência de movimento. Ele vai adoecer, vai morrer. Seriam forças antagônicas agindo umas contra as outras para manter um estado de repouso, como você diz. Esse seria o equilíbrio, né? Uma resultante para cá, outra para cá. Se as duas tiverem em módulo, se os vetores tiverem em módulo o mesmo valor, então essas resultantes elas vão se anular. Mas existe força ali, existe energia no sistema, né? Porque o parar uma molécula, o parar seria o 0 Kelvin. E o 0 Kelvin, que se eu não me engano são menos 273 graus Celsius, ele só é atingido numa máquina, dentro de uma máquina em ambiente de laboratório. Foi quando eles conseguiram parar uma partícula, parar ela de vibrar. Mas é um esforço absurdo. Então você pensar em repouso, você já está entrando num processo de adoecimento. O seu desejo é um desejo impossível. Está contrariando a natureza que por si só é movimento. A natureza ela tem 4 estações do ano para quê? Para estressar ela mesma. Então assim, a árvore vai, leva maior tempão, cresce, aí ela fica lá formosa, cheia de galhos e árvores e frutos, aí muda a estação do ano, ela perde tudo, ela morre, quase morre, né? Mas o que eu quis dizer com morre é que ela aceita a mudança de estado. Ela está em constante mudança de estado. Então em um ano, quantas vezes ela muda de estado? E a gente não. A gente quer fazer tudo para terminar o ano igual. É doente isso. Entende o conceito? E o conceito da harmonização constante, tem que ter o termo constante no final. Ele te sugere o quê? Que você esteja sempre num estado de alerta e que você esteja sempre entendendo que essa mudança de movimento constante é a natureza, pô. É a natureza. Olha o tamanho do Sol. E o tamanho dos planetas que giram ao redor. Então, e aí a gente vem um outro conceito que é a busca pela paz, né? A paz interior. Dentro de um processo de evolução humana, que a gente aqui está tentando subir no primeiro degrau, essa paz interior ela seria um dos últimos. Então, antes de tentar desejar isso, é até esquisito o que eu vou falar. Parece até antagônico o que eu vou falar. E paradoxal. Mas não é. Porque eu estou pensando em um desenvolvimento em fases, entende? Em fases, tá certo? A primeira fase nossa do ocidental aqui é nos condicionar, é nos disciplinar.
Só que você vai ver lá na frente que a mente condicionada é uma mente pequena. Só que a gente não tem condição nenhuma. Qual o sentido da sua vida? Qual é a condição da sua existência? Tu acorda todo dia para praticar e você tem uma rotina, você tem uma disciplina. Isso seria um primeiro condicionamento. A gente não tem condicionamento nenhum. A gente acorda a hora que quer, vai dormir a hora que quer, assiste televisão, a nossa emoção parece um circo. A hora que quiser ela vem e volta e não tem hora para nada. Então a primeira fase seria, a gente tem que se disciplinar, a gente tem que se condicionar. Para lá na frente, a gente entender que a compreensão profunda de alguns conceitos vai te libertar dessa condição. Só que é muito isso que eu falei agora, seriam pelo menos 20 anos para compreender. Então, lá na Índia, no Oriente, tem o Parampara, que é o ensinamento mestre-discípulo, né? E que aí o mestre, não existia esse... Buda não fez isso, né? Não tinha... nem Sócrates fez isso. Você não tinha planificação do conhecimento. O conhecimento, ele precisa ser vivenciado e o mestre chega para o discípulo e ele compreende quando o discípulo está pronto para receber determinado tipo de conhecimento. Porque se o conhecimento chega para você através de um livro, por exemplo, que você pega e lê, você não sabe se você tem vivência para você compreender profundamente aquele conhecimento naquele momento, e ele se perde. Ele se perde. Porque você interpretou ele de forma inadequada e normalmente preconceituosa. Entendeu? Ou foi muito...